Sangue, família e poder foram as coisas que definiram a franquia O Poderoso Chefão. Só que definiu a criação do Poderoso Chefão? E o que é fantasia e realidade no meio disso? Olá, sejam muito bem-vindos aqui a agora o novíssimo adaptado Pensa Rápido. Sim, esse quadro aqui do canal, onde eu trago algum assunto que está acontecendo no momento, da cultura pop ou algo assim, e comento em cima disso, mas às vezes também eu falo sobre outras coisas, que é o que eu vou falar hoje, que é sobre uma série que estreou no ano passado e sobre algumas coisas e séries que estão acontecendo e que falam do assunto, que é produções que ocorreram de filmes, séries ou projetos de empresas que aconteceram na realidade e na fantasia, agora na cultura pop, está sendo adaptado. E por que eu quero falar sobre isso? Porque a gente está tendo cada vez mais um crescimento em cima desse tipo de coisa. Temos as séries sobre a queda, né? Temos a série do criador do Uber, também temos a série We Crashed, que também da Apple TV, que fala sobre a queda de uma empresa. Temos também a série Dope Sick, várias coisas, sabe, que falam sobre a decadência de um império, de uma empresa. Em contrapartida, temos aquelas que falam sobre a glória, né? E tem duas séries em particular que falam sobre isso. The Offer, como eu falei, que fala sobre a produção do primeiro Poderoso Chefão, e a série dos Lakers, Hora de Ganhar, que conta também sobre como os Lakers saíram de um time de basquete pequeno ali, que não tinha tanto destaque, para um time que emana, digamos assim, tudo que conhecemos atualmente sobre basquete, né? A sensualidade e diversos outros aspectos que ficaram muito populares ali nos anos 70. Eu vou falar sobre essas duas, mas primeiramente, a que eu vou falar principalmente é O Poderoso Chefão, The Offer. Por quê? A série, quando eu estava assistindo ela, eu gostei, né? Por mais que tenha esses quesitos de ser muito fantasiosa, é interessante você ver como um projeto que tinha tudo para dar errado deu certo. E quando eu terminei ela, eu fiquei interessado em saber por que o Albert Rudd, que é o produtor do primeiro filme, não foi para o segundo. E quando eu fui pesquisar, eu encontrei um artigo da Variety. E nesse artigo, basicamente eles falam que ele foi proibido de participar. O Robert Evans, que era outro produtor, também foi proibido e deixou tudo na mão do Coppola. E que, na realidade, esse produtor sequer apareceu no set de filmagens, de uma vez ou outra. E na série, é o contrário. Ele é o grande herói da série, sendo o cara responsável por resolver todos os problemas e conciliar todas as pessoas ali juntas. É interessante isso porque mostra como que a realidade, ao ser adaptada, e ao ser adaptada por certas mãos, né, se torna uma fantasia inerente, né, na sua própria narrativa. Na série a gente tem o Albert Rudd sendo esse cara que é o grande pináculo por trás da produção do Poderoso Chefão. Ele consegue juntar o escritor do livro junto com o Coppola, ele traz os produtores, ele fala com o Bloodhorn, que é basicamente o executivo-chefe ali e presidente da Paramount na época. Ele é o cara responsável por juntar todas essas coisas. Só que, na realidade, não é bem assim. A série Poderoso Chefão, o filme, né, a série de filmes, foi realmente produzida através de vários problemas. Problema no estúdio, problema em contratar ator, problema em contratar o próprio diretor. Só que esses problemas não são, digamos assim, dignos de um enredo. A própria máfia, ela não era tão ativa assim no set de filmagens como é na série. Eles eram muito mais ali observadores do que qualquer outra coisa. E na série não, na série a máfia é o principal problema, um dos principais, que causa ali um grande desconforto em todos. Também tem uma questão interessante envolvendo o próprio Frank Sinatra, né, que ele teve problemas com a forma como ele foi apresentado no filme, né? E realmente, na realidade, houve problema sim. Ele ficou
puto da vida. Só que, novamente, eles escalam isso para o nível onde ele interfere diretamente para que a produção do filme não ocorra. Já na vida real, novamente, não foi muito bem o que aconteceu. Então, essa adaptação, ela é feita de uma maneira que constrói uma história ali que é realmente uma fantasia. A Beth, que é assistente do Rudd na série, ela não participou de nada envolvendo a produção, ela não teve um papel ativo ali e ela se torna agente depois mesmo, tal qual na série. Mas quando a gente vê ali na produção da série, percebemos que é muito mais para trazer uma personagem feminina forte, que eu acho positivo, mas em prol disso eles precisam alterar a narrativa para mostrar que não. Ela era basicamente uma outra produtora do filme, sendo que na realidade sabemos que as mulheres eram totalmente cortadas de tudo envolvendo produções de filmes na época. É uma narrativa diferente, construída para nos dar essa sensação de algo épico que foi feito, de uma produção, de um negócio que foi feito de uma maneira elevada à enésima potência. E é claro que isso envolve a questão de ser uma produção feita pela própria Paramount. Então a Paramount em si vai glorificar o seu produto e, em prol disso, construir uma história que não precisa ser, de certa maneira, real. Nos Lakers, por exemplo, na série dos Lakers, também temos esse quesito, que, novamente, eles vão por um caminho um pouco diferente do The Offer, onde eles mostram muito do que aconteceu na época, do próprio caso do Magic Mike, onde foi um cara que participou de orgias, drogas e a série consegue mostrar muito disso, só que, novamente, é algo que deu muito certo, é algo que foi lucrativo. Então, qual que é o ponto focal disso tudo aqui? Quando a gente vê essas histórias, quem na maioria das vezes é o grande herói? É o diretor? É quem escreveu a história? É quem jogou o jogo? Não, é quem estava por trás da empresa. Tem um exemplo muito bom disso, que é o filme Jobs, né? Que tem o Michael Fassbender. Não aquele dos anos 2000, que é uma merda. Mas esse filme, cara, você sente ali que o Steve Jobs foi genial. Ele foi o cara que pegou ali na garagem dele 2 chips e construiu o celular do século. Que não foi bem isso, né? Nós sabemos que a história por trás disso envolve muita exploração do trabalho, envolve uma visão enviesada de quem foi Steve Jobs e, é claro, o roubo de ideias de outras pessoas. Só que na narrativa do filme, nós temos a visão de um cara que é o precursor, aquele que traz para a tona a ideia principal. E tem uma cena muito interessante nesse filme, que basicamente o Steve Jobs ele fez o Nexus, né? Que foi uma outra empresa que ele fez quando ele saiu da Apple, né? E quando ele está conversando ali com uma outra personagem, ela está falando assim, mas por que você criou essa empresa sendo que você sabia que ela iria falir? Então ele fala todo o discurso baseado no lançamento do foguete à Lua, falando sobre como aquilo foi algo que despertou nas pessoas um sentimento de querer mais, de querer saber mais, querer conhecer mais, de que mesmo não entendendo o que estava acontecendo ali, elas sentiram uma ideia de conquista, de glória, que inclusive é um discurso que surpreendentemente é usado também na série The Offer. Então, quando a gente está aqui em Jobs, basicamente o que ele fala? Que o Nexus é um projeto que vai falir, que vai dar errado, mas quando as pessoas enxergarem o glamour e a glória por trás do software criado ali, ele vai voltar para a Apple. E aí você pode pensar, nossa, que ideia genial. O cara basicamente fez toda uma jogada ali política para a Apple contratar ele de volta, o que acontece na vida real, ele construir o Macintosh e ele enfim fazer o celular que ele queria. Mas e os funcionários da empresa que faliu? Para onde que eles foram? Então entende que para construir essas ideias, para construir essas histórias, é preciso sacrificar parte da realidade, e parte da realidade que na maioria das vezes importa. Então, assim, eu não estou julgando por você por gostar de Jobs, eu gosto, infelizmente, mas eu estou questionando que muitas dessas histórias, na maioria das vezes, apelam muito para uma questão narrativa que nos conduz a algo épico.
até mesmo documentários, né? Aquela ideia de que ele fez algo de muito errado. O que ele fez, você vai descobrir só no final desse documentário. Então, vai construindo algo ali pautado totalmente numa visão enviesada, numa visão que ao invés de ajudar as vítimas em algo que ocorreu, eles tentam somente vender uma boa história. Então, é muito, na maioria das vezes, apelativo. A gente vai continuar vendo isso. Sim, histórias como essa vão continuar sendo contadas. Seja do caso de como produzir o Matrix ou Mad Max, Estrada da Fúria, porque nós temos diversos casos de histórias que não eram para acontecer e aconteceram. E, bem, na maioria das vezes veremos elas sendo contadas por aqueles que ganharam dinheiro com aquilo, mas não que fizeram aquilo acontecer. Bem, acredito que no final devemos entender que temos que separar a fantasia da realidade e de que a fantasia é controlada por mãos maiores do que as nossas.